O mundo natural é uma sinfonia de padrões, uma tapeçaria fascinante tecida com desenhos complexos e precisão matemática. Dos menores insetos às vastas galáxias espirais, a natureza revela uma ordem, um código oculto que fascina cientistas, matemáticos e artistas há séculos. Em meio a essa dança complexa da vida, uma sequência numérica surge como um tema recorrente: a sequência de Fibonacci. Essa sequência, que leva o nome do matemático italiano do século XIII, Leonardo Fibonacci, desvenda uma conexão fascinante entre a matemática e o mundo natural, sugerindo uma ordem fundamental por trás da beleza aparentemente caótica do universo. A sequência de Fibonacci, com seu padrão simples, porém profundo, oferece um vislumbre da estrutura matemática elegante que sustenta o mundo natural. É uma prova da interconexão de todas as coisas, um lembrete de que, mesmo em meio à aparente aleatoriedade da natureza, existe uma ordem oculta esperando para ser descoberta. Leonardo Pisano, mais conhecido como Fibonacci, foi um matemático italiano do século XIII. Sua obra inovadora, Livro do Cálculo, revolucionou a matemática. O legado mais duradouro de Fibonacci é uma sequência numérica simples. Essa sequência, chamada sequência de Fibonacci, surge de um problema sobre a criação de coelhos. O problema perguntava quantos pares de coelhos seriam produzidos em um ano. A solução levou à sequência famosa: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Cada número é a soma dos dois anteriores. A sequência de Fibonacci, com seu padrão simples, porém elegante, pode parecer uma curiosidade matemática. No entanto, seu significado se estende muito além do reino da matemática teórica. A sequência está inextricavelmente ligada a outro conceito matemático fascinante: a razão áurea, frequentemente representada pela letra grega φ, F. A razão áurea é um número irracional aproximadamente igual a 1,618. A conexão entre a sequência de Fibonacci e a razão áurea se torna aparente quando examinamos as razões entre os números consecutivos de Fibonacci. À medida que avançamos na sequência, a razão entre um número e seu antecessor, por exemplo, 13 sobre 8, 21 sobre 13, 34 sobre 21, se aproxima cada vez mais da razão áurea, 1,618. Essa convergência em direção a φ revela uma relação profunda entre esses dois conceitos matemáticos. A sequência de Fibonacci e a razão áurea não se limitam ao mundo abstrato da matemática. Elas se manifestam nos desenhos complexos do mundo natural. Um dos exemplos mais marcantes pode ser observado no arranjo das pétalas das flores. Muitas flores exibem uma contagem de pétalas que corresponde a um número de Fibonacci. Por exemplo, os lírios têm 3 pétalas, os botões de ouro, 5, os delfínios, geralmente 8, os malmiqueres 13 e os ásteres 21. Essa prevalência de números de Fibonacci nos arranjos de pétalas não é mera coincidência. Ela reflete um princípio matemático subjacente que governa o crescimento e o desenvolvimento das plantas. A razão áurea, intimamente ligada à sequência de Fibonacci, desempenha um papel crucial na otimização do arranjo de folhas, pétalas e sementes nas plantas, garantindo a máxima exposição à luz solar e o empacotamento eficiente das estruturas. Seção 5. Espais e conchas, Sinfonia Oceânica de Fibonacci. Um dos exemplos mais icônicos é a Concha do Náutilo, uma obra-prima da arquitetura natural. À medida que o Náutilo cresce, ele constrói novas câmaras, cada uma maior que a anterior. Essa espiral segue a razão áurea, com as dimensões proporcionais por um fator de φ. Essa espiral dourada aparece em vários fenômenos naturais, desde o arranjo de sementes na cabeça de um girassol até os braços espirais de vastas galáxias.
A influência da razão áurea e da sequência de Fibonacci se estende até as proporções do corpo humano. A famosa ilustração de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, retrata uma figura humana inscrita em um círculo e um quadrado, destacando as proporções harmoniosas do corpo. Da Vinci acreditava que o corpo humano ideal seguia a razão áurea em suas medidas, refletindo um modelo divino para a forma humana. Embora a aderência precisa à razão áurea na anatomia humana ainda seja debatida, existem inúmeros exemplos em que Φ parece desempenhar um papel. A proporção do comprimento do antebraço em relação à mão, o comprimento da mão em relação ao dedo indicador e até as proporções do rosto foram relacionadas à razão áurea. Essas observações sugerem que a razão áurea pode contribuir para a beleza estética e as proporções harmoniosas que percebemos na forma humana. Seção 7. Arte e arquitetura. Influência estética de Fibonacci. A razão áurea e a sequência de Fibonacci cativaram artistas, arquitetos e designers por séculos, inspirando-os a incorporar esses princípios matemáticos em suas criações. Os antigos gregos, conhecidos por sua busca pela perfeição e harmonia, acreditavam que a razão áurea era a chave para a beleza estética. O Partenon, uma obra-prima da arquitetura grega antiga, exibe a razão áurea em seu design. A proporção da altura do edifício em relação à sua largura, bem como as proporções de suas colunas e frontões, se aproximam de Φ. Acredita-se que essa incorporação deliberada da razão áurea contribua para a beleza duradoura e as proporções harmoniosas do Partenon. Seção 8. Música e poesia. Harmonia em números. A influência da sequência de Fibonacci e da razão áurea se estende além das artes visuais, alcançando os domínios da música e da poesia. Compositores ao longo da história incorporaram os números de Fibonacci e a razão áurea em suas composições, muitas vezes para criar uma sensação de equilíbrio, progressão e apelo estético. A razão áurea pode ser encontrada no arranjo de seções musicais, na duração das notas e na construção de formas musicais. Por exemplo, algumas peças musicais são estruturadas de forma que o clímax ou uma mudança significativa no andamento ou tonalidade ocorra em um ponto que divide o comprimento total da peça de acordo com a razão áurea. A prevalência da sequência de Fibonacci e da razão áurea na natureza, arte e arquitetura levanta questões intrigantes sobre seu significado. Esses padrões são meras coincidências ou apontam para uma ordem subjacente mais profunda, uma linguagem universal que governa a estrutura e a estética do cosmos? A presença generalizada desses princípios matemáticos sugere que eles oferecem vantagens evolutivas em termos de eficiência, crescimento e alocação de recursos. A capacidade da razão áurea de otimizar o empacotamento, maximizar o aproveitamento do espaço e manter o crescimento proporcional a torna uma ferramenta valiosa para organismos vivos e processos naturais. Seção 10. Conclusão. Desvendando os mistérios do Código da Natureza. A sequência de Fibonacci e a razão áurea fornecem um vislumbre fascinante da relação complexa entre a matemática e o mundo natural. Quer as percebamos como evidências de um modelo divino, uma coincidência cósmica ou simplesmente uma expressão elegante de princípios matemáticos, sua presença na natureza, arte e arquitetura continua a inspirar admiração e espanto. À medida que nos aprofundamos nos mistérios do universo, podemos descobrir conexões ainda mais profundas entre a matemática, a natureza e a experiência humana. A sequência de Fibonacci e a razão áurea servem como um lembrete de que o mundo ao nosso redor está repleto de padrões ocultos e soluções elegantes, esperando para serem descobertas e compreendidas.